A Lei Geral de Proteção de Dados veio mudar a forma que as empresas desempenham as suas atividades, quando relaciona-se aos dados pessoais. Eu sou Sabrina Zamboni, advogada, professora e consultora especialista em proteção e privacidade de dados. A LGPD, ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. As pessoas físicas, porque se aplica ao profissional liberal, ao profissional autônomo, e as pessoas jurídicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, têm que se submeter à lei. Ela se aplica também a grandes empresas e a pequenas empresas, e se aplica tanto no meio físico quanto no meio digital. Não importa se a empresa ou o dado pessoal está dentro ou fora do território brasileiro. O que tem que se verificar é se o tratamento se deu dentro do território brasileiro e se a prestação do serviço ou produto será entregue dentro do território brasileiro. Vamos imaginar a seguinte situação: uma empresa americana que presta serviço aqui no Brasil. Então, ela terá que se adequar à LGPD. Ou uma empresa americana que recolhe os dados dentro do território nacional para prestar serviço lá fora, ela também terá que se adaptar à LGPD, respeitando suas normas. Mas há situações em que a lei não se aplica, quando os fins para o tratamento do dado for artístico, jornalístico ou acadêmico. Nesse caso, não se aplica a LGPD. Em todas as outras situações em que as empresas fazem o tratamento do dado pessoal, estará submetido à Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos entender o que é um dado pessoal? Dado pessoal é toda informação que identifica ou que possa vir a identificar uma pessoa. O meu nome, o meu CPF, a minha identidade, o meu e-mail, o meu endereço, o meu celular, a minha geolocalização, a minha profissão, todas as informações que me identificam ou que possam vir a identificar serão consideradas dados pessoais. Mas vamos ver a seguinte situação: a profissão, por si só, ela não é um dado pessoal. Mas se eu associo a profissão, mais a geolocalização, mais a identidade, e assim eu consigo identificar uma pessoa, todas essas informações passam a ser dados pessoais. Outro conceito que precisamos compreender é o tratamento dos dados pessoais. Tratamento é toda ação, toda operação que se faz com os dados pessoais. Por exemplo, quando a gente coleta um dado, quando a gente armazena, quando compartilha com terceiros, quando elimina, toda a ação, todo ato, tudo que se faz com os dados pessoais é chamado de tratamento. Temos ainda que a lei nos traz alguns agentes, que são ali, as pessoas que estão atuando a todo momento com a lei. Nós temos os titulares, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e temos o que a lei chamou de agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. Vamos falar do titular primeiramente, porque ele é a parte mais importante da lei. É a ele que se refere os direitos da privacidade e liberdade dos dados pessoais. A eles competem decidir o que vai ser feito com seus dados pessoais. É primado pelo princípio da autodeterminação, aonde ele tem a liberdade e ele decide quais dados passar, o que serão feitos com seus dados, se poderão ser compartilhados. Então, o titular, ele é a parte mais importante da lei. Temos ainda a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa é a chamada autoridade da LGPD. Na verdade, ela é um órgão federal vinculado à Presidência da República, é um órgão que tem autonomia técnica e que é responsável em regulamentar e fiscalizar a lei. Esse órgão faz regulamentações, já fez algumas até o momento, outras com certeza virão. Eles estão sempre estudando, pesquisando, ouvindo a opinião dos envolvidos com a lei para sempre melhorar a sua aplicação e a sua atuação. Temos ainda os agentes de tratamento,
que são controlador e operador. Quem são esses? O controlador é aquele que detém, que está ali na posse dos dados pessoais. É ele que vai decidir quais dados recolher, como utilizar esses dados, como armazenar. Ele decide tudo sobre os dados pessoais. E o operador, ele segue as determinações do controlador. Ele só pode agir de acordo com o que o controlador determina. Vamos de exemplo que fica mais fácil compreender. Então, eu tenho uma empresa, essa empresa no departamento pessoal decidiu que ela iria terceirizar a folha de pagamento para uma outra empresa. Então, a empresa que tem ali o departamento pessoal, ela é a controladora dos dados pessoais ali dos seus funcionários. Então, ela resolveu que vai compartilhar esses dados com uma terceira pessoa, uma outra empresa, para que ela faça a folha de pagamento. A empresa que vai fazer a folha de pagamento vai receber esses dados pessoais e só pode utilizá-los de acordo com o que o controlador determinou e não infringindo a LGPD. Por que isso é importante definir o papel de cada um, controlador e operador? Porque ambos, pelas leis, têm a responsabilidade no exercício do tratamento dos dados pessoais. O operador, ele responde solidariamente ao controlador quando ele descumpre a LGPD ou quando ele descumpre as determinações do controlador. Se ele faz tudo dentro da lei e segue as determinações do controlador, caso ocorra um incidente de privacidade, ele vai conseguir se eximir da responsabilidade. Mas, se ele age contrário à lei ou contrariando as determinações do controlador, ele responde solidariamente ao controlador. Outra figura importante na Lei Geral de Proteção de Dados é o encarregado de dados. Quem é esse? Ele foi baseado lá na GDPR, tendo em vista o DPO, que é aquela pessoa responsável em criar o elo entre o titular do dado e o controlador e entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é o encarregado de dados na nossa legislação que ficou responsável em receber as solicitações do titular, de tirar as dúvidas, os esclarecimentos, e é ele também que tem o contato com a ANPD, acompanha suas decisões, resoluções e tem o papel de envolver toda a sua equipe, passando as orientações, atualizando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No início, quando a lei foi publicada, esse encarregado de dado podia ser apenas uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, mas a lei sofreu alteração e hoje pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então não precisa mais ser uma pessoa dentro da empresa, um servidor ali dentro da empresa. Pode ser uma pessoa contratada, uma pessoa jurídica. É o que a GDPR chama de DPO as a service. Então a nossa lei permite tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica para ser o encarregado de dados. A LGPD traz os requisitos legais para que as empresas possam utilizar os dados pessoais, fazer o tratamento dos dados. Esses requisitos legais são chamados de bases legais. O primeiro deles é o consentimento. O consentimento é quando o titular autoriza de forma clara, inequívoca, sem deixar qualquer dúvida de que ele está permitindo a empresa em utilizar os seus dados pessoais. Precisamos ter atenção com essa base legal, porque ela não deve ser usada de forma indeterminada em qualquer situação. Eu só utilizo o consentimento quando eu não tenho outra base legal para amparar o tratamento do dado pessoal. Porque se a gente utiliza muito o consentimento, ele pode travar ali o desenvolvimento da atividade da empresa. O consentimento também, quando ele se refere aos dados sensíveis, ele tem que ser específico para um tratamento determinado do dado pessoal. Não pode ser um consentimento genérico e ele tem que vir de forma separada do contrato. Temos ainda como base legal a obrigação legal ou regulatória.
Essa base legal, esse fundamento vai ser utilizado quando é a lei que exige, né, que aquele dado seja utilizado pela empresa. Então, por exemplo, o departamento pessoal de uma empresa, quando ele vai mandar para a Receita Federal, né, as informações ali dos funcionários, ele precisa do CPF. Então, ele não precisa da autorização do funcionário, porque ele tem uma base legal, que é a lei que determina que ele forneça esse dado para a Receita Federal, né? Então, toda vez que é uma exigência legal para que se utilize aquele dado pessoal, essa vai ser a base legal, da obrigação legal ou regulatória. A execução do contrato é outra base legal que vai justificar o tratamento do dado. Ela será utilizada quando fosse formalizar um contrato ou até mesmo nas questões preliminares. Então, a gente precisa dos dados pessoais para assinar um contrato ou até mesmo para transacionar nessa fase pré-contratual. Temos ainda a base legal do processo judicial, administrativo ou arbitral. Essa base legal será utilizada quando eu for, por exemplo, me defender na justiça. Eu não preciso da autorização do titular para utilizar aqueles dados pessoais. Eu vou poder usar para me defender judicialmente e isso acontece também na esfera administrativa e arbitral. Temos ainda a base do legítimo interesse. Essa não se aplica aos dados sensíveis e deve ser utilizada com muita cautela. Antes, deve-se verificar com clareza se o controlador dos dados, aquele que está detendo os dados naquele momento, realmente tem a legitimidade para poder utilizar esses dados, se isso não vai ferir os direitos do titular, né? E ainda, se há uma expectativa do titular em que aquele dado seja utilizado com aquela outra finalidade. Depois nós vamos falar mais em um outro vídeo somente sobre as bases legais. Temos ainda a base legal de proteção ao crédito. Essa base que se encontra na LGPD, ela não está lá na GDPR, ela foi criada exclusivamente aqui na nossa lei e ela é mais voltada para as instituições financeiras, que podem ter acesso a todos os nossos dados ali financeiros para conceder ou não determinado crédito. Ela também não se utiliza quando falamos de dados sensíveis. Temos também a base de execução de políticas públicas, que vão ser feitas por órgão público, por pessoas jurídicas de direito público. Nesse caso também não vão precisar, né, de um consentimento do titular para a utilização dos dados. Por exemplo, a política da Minha Casa Minha Vida, né, se utiliza ali os dados pessoais porque é uma execução de política pública. Temos ainda os estudos para órgãos de pesquisa, que também será realizada pela pessoa jurídica de direito público, por órgãos públicos, que nesse caso também justifica a utilização do dado pessoal. Lembrando que a lei fala que sempre que possível ele deve ser anonimizado. Depois vou explicar direitinho o que é isso. E ainda temos a tutela da saúde. A tutela da saúde é uma base legal utilizada por profissionais da saúde, da vigilância sanitária, né? Então, se eu vou fazer uma consulta no médico e passo ali os meus dados para o médico, ou mesmo para a secretária, quando eu chego ali para consulta, eles não precisam do meu consentimento. Eles têm essa base legal, que é a tutela da saúde. E temos ainda a proteção da vida, né? Ou seja, toda vez que eu precisar utilizar os dados pessoais para salvar a vida de determinado titular do dado, eu posso fazer isso. E temos uma base legal que ela é específica para os dados sensíveis, que é a prevenção à fraude e a segurança do titular, muito utilizada no caso da biometria, das câmeras de segurança, né? Nesse caso, se for para garantir a proteção ali, a segurança do titular, ela poderá ser utilizada. E para finalizar, nós temos que a LGPD traz os direitos dos titulares, nós já falamos alguns deles. Ele tem o direito de ter informação a respeito dos seus dados pessoais, ele pode pedir para corrigir, pedir para eliminar, ele pode pedir para saber como é feito o armazenamento desses dados pessoais, com quem é compartilhado. Todas as informações a respeito dos dados pessoais é de direito do titular.
a lei trouxe uma inovação que é o direito de eliminação desses dados pessoais. O titular tem o direito de querer esses dados eliminados. Claro que a gente tem que respeitar aí as exigências legais, né? Muitas vezes a lei vai exigir que a empresa fique com aquele dado por um determinado momento, mas fora essas exceções, o titular tem direito que o dado seja eliminado. Então essa lei ela vem resguardar ali, trazendo elencado todos os direitos que os titulares possuem, né? Que a empresa tem que garantir para o titular. Temos ainda, para finalizar ali a lei, um tratamento diferenciado que é dado à criança e ao adolescente, né? Então, toda vez que o dado a ser tratado for de criança ou adolescente, a gente vai necessitar de um consentimento dos pais ou dos responsáveis, né? Então, a gente vê que tem um cuidado especial. Temos ainda ali, finalizando a lei, um tratamento internacional dos dados pessoais. Tem ali algumas regras que precisam ser seguidas e carece ainda de regulamentação, com certeza, da ANPD, para ver como que vai ficar mesmo na prática, né, como que vai ser executado aí, caso haja uma transferência internacional dos dados pessoais. E ainda temos, por fim, que a empresa precisa deixar tudo registrado do que ela faz com os dados pessoais. Por isso que é importante o processo de adequação, né? Porque